Olá, seja bem-vindo ao Storycorum, o seu canal de conteúdos e conhecimentos históricos. Vamos agora trabalhar com a questão do 8º ano, a Revolução Inglesa. As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. A primeira parte desse trabalho é entender alguns pontos. Então, vou trazer uma imagem para nós e eu quero que vocês tentem responder essas perguntas, né? A pergunta é: quem são essas pessoas? Por que elas estão vestidas dessa forma e qual a importância dessas pessoas para a sociedade? Então, essa é a imagem, né? Vocês podem pausar o vídeo e ver mais detalhes e tentar responder as perguntas que a gente colocou agora. Então, quem são essas pessoas? É a família real britânica, né? É a família real da Inglaterra. Por que elas estão vestidas dessa forma? Provavelmente algum tipo de evento, né, que tenha relação com que eles precisam usar uns trajes de gala, né, uns trajes mais formais. E qual a importância dessas pessoas para a cidade? Eles são os líderes, né, da Inglaterra, são os políticos da Inglaterra. Logicamente, nos dias de hoje, a rainha Elizabeth II não tem mais tanto poder assim. Ela não é mais responsável pelo poder que ela tem. Ela é uma rainha, porém ela não toma decisões políticas na Inglaterra. E nós vamos ver o motivo disso com a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela é dividida em 4 partes, né? Temos a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que vai de 1640 a 1649. Nós temos a República de Oliver Cromwell, que vai de 1649 a 1658. Nós temos a restauração da dinastia de Stuart, com os reis Charles II e Jaime II, de 1660 a 1688. E a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentarista. Revolução Puritana e a Guerra Civil de 1640 a 1649. A Inglaterra, durante o Antigo Regime, rompe com a Igreja Católica. Isso fez com que os ingleses ficassem divididos com relação à religião. A Inglaterra, no Antigo Regime, em que o rei, o Henrique VIII, teve um problema com relação ao seu casamento. Ele criou uma própria religião, que é a Igreja Anglicana, uma igreja protestante. O rei e os nobres eram anglicanos, religião em que o rei era o líder religioso. Os burgueses eram puritanos, que é a religião baseada no calvinismo, em que a riqueza era valorizada, e existiam ainda alguns camponeses que eram católicos, que começaram a ser perseguidos. Então nós temos, dentro de um país, 3 religiões muito importantes e muito grandes. Primeiro nós tínhamos os anglicanos, que era a igreja do rei, né? O rei era o líder espiritual. Além de ser rei, ele era um líder religioso também. E os nobres, como eram da família do rei, aliados ao rei, também estavam nesse tipo de religião. Os burgueses, que eram as pessoas que tinham mais dinheiro na época, que tinham mais riquezas, né? Os burgueses, eles tinham uma religião baseada no calvinismo, ou os puritanos, né? Que é uma religião baseada nos ensinamentos de João Calvino, que era a ideia de que você tinha que preservar o seu dinheiro, economia. Era uma religião muito mais voltada para a questão econômica. E também nós temos os católicos, que eram camponeses, na sua maioria, né? Os que eram camponeses, ou que viviam ali na Irlanda, no norte da ilha da Grã-Bretanha, ali, né? Eles também eram católicos. No Antigo Regime, também houve uma substituição de dinastia. O que é dinastia? Dinastia são as famílias dos reis que governam. Então, os Tudors, da família dos Tudors, governaram o país por um grande período se aliando aos burgueses. E mais tarde vieram os Stuarts. Então, os Tudors governaram a Inglaterra, mas por falta de sucessores entrou uma nova família, que são os Stuarts. O primeiro da família de Stuart foi o Jaime I. O Jaime I governou de 1603 a 1625. Ele aumentou os impostos e perseguiu os puritanos. Os políticos da burguesia não gostaram, então o rei fechou o parlamento, cede o poder dos políticos. Então o Jaime I, ele começou a perseguir quem não era anglicano, quem era de outras religiões, né, principalmente os puritanos, que eram a maioria dos burgueses. Os burgueses não gostaram, e aí então o rei, como uma forma de repressão, uma forma de intimidar os outros, ele fechou o parlamento. Ou seja, ele não deixou que os outros políticos participassem. Somente ele poderia governar. E isso gerou uma grande revolta na população. Depois do Jaime I, veio seu filho, Charles I, que seria o Carlos, que a gente diz, Carlos I. Estava incomodado com os políticos que participavam demais do governo. Ele afirmava que para governar somente o rei era necessário.
Então, o Charles I era na mesma ideia do pai dele. Ele queria governar a Inglaterra sozinho. O rei Charles toma medidas que não foram muito populares. Fechou o parlamento, como o pai dele fez, e tentou unir a igreja da Escócia. E para tais medidas é necessário usar o dinheiro do reino, mas só os políticos poderiam liberar esse dinheiro. Então, o Carlos ele queria fazer algumas medidas, né? E mesmo assim ele precisava de dinheiro para isso. Mas para poder liberar o dinheiro, para aumentar os impostos, por exemplo, tinha que os outros políticos participar. Só que os políticos tinham um problema muito sério com o Carlos I. Então ele tinha um conflito com os políticos, mas eles precisavam dos políticos para ter mais dinheiro com mais impostos. E isso então gerou um grande conflito entre o rei e os políticos, né, que seria o parlamento. Então, os políticos entram em conflito com o rei, aí nós temos uma guerra civil. O que é guerra civil? Guerra civil é um confronto dentro do próprio país, né? As próprias pessoas do mesmo país se enfrentam umas contra as outras. Não é países de vizinhos, é um conflito dentro do próprio país. Nesse conflito, o Charles I é derrotado e condenado à morte. E a Inglaterra passa a ser uma república, governo sem a presença do rei. Então as pessoas começam a ver que o rei, na verdade, ele não era uma figura divina. Porque não acreditava-se na época que os reis eram divinos, estavam ali porque Deus quis. Eles tinham sangue diferenciado, um sangue diferente do sangue azul, que eram pessoas que não eram comuns como o resto do povo. Só que aí, com a morte do rei, eles começaram a perceber que não era assim. O rei era uma pessoa comum como qualquer outra, não poderia ser cruel e atacar e destruir as outras pessoas por causa do seu prazer, né, pessoal? Na época, eles resolveram fazer o quê? Vamos fazer um tipo de governo diferente, um governo que seria uma república, ou seja, não tem mais a figura do rei, agora nós temos um presidente, um governante, né? Então, começa a República de Oliver Cromwell, que vai de 1649 a 1658. Após a execução do rei Carlos I, Oliver Cromwell, que era membro do parlamento, assume o governo britânico. Então, na participação dessa guerra, o Oliver Cromwell ele assume como um governante daquele local, né? Cromwell beneficiou a burguesia que o apoiava. Ele determinou, por exemplo, que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa, para incentivar a construção de navios ingleses. Então, como a Inglaterra tinha uma participação muito grande no mundo inteiro, fazendo comércio com vários países do mundo, Cromwell fez a seguinte regra: só poderiam circular produtos que chegassem na Inglaterra por navios ingleses. Então, o produto quando vinha de fora, ele tinha que passar no local, passar num barco, um navio inglês, e aí sim entrar na Inglaterra. E esse pensamento não agradava todo mundo. Alguns nobres, né, não concordavam e não gostavam dessa ideia. Então, o parlamento começou a pressionar o Cromwell por outros motivos também. E Cromwell, então, fechou o parlamento em 1653. Ele tomou atitude como se fosse um rei também, né, que queria mandar tudo sozinho. Mesmo sem muito apoio, ele coloca seu filho Richard Cromwell para ser o próximo governante. Mas a burguesia, que tinha apoio do Cromwell, pede a volta da monarquia, do rei. Então, quando o Cromwell deixa o cargo, deixa para o seu filho, né, o filho dele, o Richard não tinha mais o apoio popular, não tinha mais aquela força que tinha o Cromwell, o pai, né, o Oliver, os políticos e o povo começam a pedir a volta do rei. É melhor que tenha um rei, porque daí pelo menos é uma pessoa que a gente sabe que vai ter um poder que é necessário para aquela região. Então, em 1660, Carlos II, que é filho do Carlos I que foi morto, né, volta ao trono e restaura a dinastia Stuart na Inglaterra. Olha que interessante. Mataram o pai e aí botam novamente o filho, né, no cargo. Então, só para ilustrar, esse aqui é um retrato, né, a imagem do Oliver Cromwell. Então, com Carlos II sendo rei agora, não tem mais república, voltamos a ser uma monarquia, a Inglaterra volta a ter rei. E aí então começa novamente a dinastia Stuart, que é de 1660 a 1688, né? Com a volta dos Stuarts, os problemas religiosos e políticos continuam. Então, colocaram novamente o rei, mas não resolveram as disputas políticas e disputas religiosas naquela época. Então, o rei cria leis que favorecem os religiosos da igreja anglicana. De certa forma, prejudicam os protestantes e católicos. Pior ainda, foi o irmão do rei, o Jaime, que era católico, fazendo surgir uma briga política para tirar o irmão de Carlos de uma possível sucessão ao rei. Começa a ter vários problemas, o rei começa a favorecer a igreja anglicana, em que ele era o líder religioso, e começa a prejudicar as outras religiões, principalmente dos burgueses e dos camponeses.
E ainda tem um problema, que o possível sucessor do Carlos II, que era o irmão dele, o Jaime, ele era católico. Então teve mais esse problema. Já pensou que o rei que era anglicano agora passa a ser um rei católico e aí muda o reino novamente? E os católicos não aceitam os protestantes e os protestantes não aceitam os católicos nem os anglicanos, ou seja, uma luta religiosa muito grande. Então, só para mostrar para vocês, na esquerda é o Carlos I, na direita é o Carlos II, o pai e o filho. O Carlos I foi assassinado, né? Foi morto após a guerra, ter dado início à guerra, e o Carlos II é o que assume o reino depois do Oliver Cromwell ter saído, deixado para o filho, e o filho também ter saído, e aí voltamos à monarquia. Bom, após isso, nós temos a Revolução Gloriosa. Quando morre o Carlos II, assume o reino o Jaime II, que era católico. Né? O que eles estavam temendo era que o aconteceu. Isso fez com que os ingleses ficassem muito revoltados e forçaram um golpe político para que o trono inglês passe para o Guilherme de Orange, que era sobrinho de Jaime II e casou-se com Maria Stuart, filha de Jaime II. Então, os primos se casaram para poder continuar na família, né? Continuar a família sendo uma família de nobres. E aí então os ingleses queriam que o Jaime II saísse fora e assumisse o seu sobrinho. Confuso, né? Mas na época era comum. As famílias nobres casavam-se entre parentes, né? Para manter a tradição e manter a linhagem pura. A ideia era que mantivessem puro. Misturar o casamento na época não era um casamento por amor, era casamento por interesse. Então tinha muito interesse nesse momento, né? Jaime II e sua esposa, para evitar conflitos, fugiram para a França. Guilherme foi colocado como Guilherme III, sem nenhum tipo de conflito. Então, como o povo não queria realmente o Jaime II sai fora e entra o Guilherme ficando como Guilherme III. Então, por pressão do povo, muda-se o rei. Esse é o Guilherme III e essa é sua esposa Maria II, que é sua prima. Após isso, o rei se torna aliado do parlamento, devendo obedecer e cumprir as leis. Não podemos tomar decisões sem a participação dos políticos ingleses. Dessa forma, acaba o absolutismo inglês, em que o rei governava todos os setores de governo sozinho. E a partir de então, é o parlamento que exerce o poder e toma as decisões políticas. O rei não atua mais nessa área. Então, uma das condições para que o Guilherme assumisse o trono era que o rei deveria cumprir o que o parlamento diz. Então, o rei ele deixa de ser uma figura que poderia mandar sozinha, poderia fechar o parlamento a hora que queria, poderia criar suas próprias leis. Não, agora quem faz isso é o parlamento é eleito pelo povo. Então, os nobres e os burgueses começam a comandar a política e o rei, ele está lá, ele passa a ser uma figura mais decorativa, uma figura que está lá, só que ele não manda, porque ele tem que seguir as leis. E as leis dizem que quem manda no país agora é o parlamento. Então, hoje na Inglaterra, ele continua dessa forma, né? A rainha Elizabeth II, ela tá lá, mas a participação dela política é muito pouca, ela não participa praticamente em nada. As decisões são tomadas pelo primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento inglês. Então, com isso, a gente encerra a segunda parte. Um abraço.